Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda a mais uma aula, As Atitudes que Conquistam. Então, de repente, se você achar que algum desses comportamentos você estava fazendo justamente o oposto, o que eu oriento para você? Toma nota, né? Então, pausa o vídeo, vai lá rapidinho, pega o teu caderno, pega a tua caneta, mas não deixa de acompanhar essa aula com esse olhar, tá? Isso aqui é diferente de um vídeo comum, isso aqui na realidade é uma aula com conteúdo denso, profundo, para que você, né, acima de tudo, entenda, se compreenda, né, porque a chave para essa felicidade, a chave para o relacionamento extraordinário que você deseja, está dentro de você, tá bom? Então eu vou conduzindo durante essa aula de hoje as perguntas, os questionamentos. E uma outra dica que eu quero deixar para você é que se de repente algo que eu falar para você bata em você de uma forma negativa, assim, puxa vida, olha só que erro que eu cometia, eu quero que você se comprometa comigo a não se menosprezar por isso, né? Não se frustre, não se zangue, tá? Acima de tudo, não se critique, né? Por coisas que você, primeiro, nem tinha consciência, e outra coisa, se fez, está no passado, não dá mais para mexer lá, certo? Então, tenha muita amorosidade com você mesma, né? Primeiro reconhecendo, poxa vida, aquilo que eu não estava fazendo é porque eu não sabia, né? E entenda que um dos pilares da autoestima é o autorrespeito, né? E o auto-perdão. Então, quando você se critica, você está automaticamente se ferindo. Então, se a gente está aqui nesse movimento, trabalhando a autoestima, um dos princípios para que você a desenvolva é se autorrespeitar e se auto-perdoar. Então, aquilo que eu não fiz no passado é simplesmente porque eu não tinha consciência. E se eu tiver a consciência e eu errar, eu estou um passo mais próximo de acertar, né? A gente só acerta errando mesmo, ok? Então, minha linda, vamos nos preparar para esse conteúdo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides que eu montei para a aula de hoje, tá? Então, você vai me ver aqui no cantinho e aqui na frente você vai ver os slides, tá? Essa aqui é a aula 1 do passo 4, tá? As atitudes que conquistam é a nossa primeira aula desse módulo. E eu separei aqui um resumo de 8 atitudes que eu cataloguei como sendo aquelas atitudes que fazem com que você tenha um alto valor percebido, né? Eu vou, inclusive, gravar uma aula em que eu vou explicar a fórmula da atração e essa aula de hoje, ela foi formatada de acordo com essa fórmula, né? Existem uns princípios que eu estudei que fazem com que a pessoa ela se interesse genuinamente por você, né? Se você souber contrabalancear essa fórmula, você consegue fazer com que essa pessoa ela queira estar do seu lado, né? Se ela for a sua escolha, obviamente. Então, eu cataloguei, baseado nessa fórmula, quais são as atitudes que, ao meu ver, são aquelas que fazem com que a pessoa se conecte profundamente com você, tá certo? Então, aí, papel e caneta na mão. Deixa eu ir para a primeira atitude que eu considero importante, é a segurança de si mesma. O que é ter segurança de si mesma, né? Dentro de cada um desses passos, desses princípios, eu coloquei... Peraí, tá adiantando. Dentro de cada um desses princípios, dessas atitudes, eu coloquei subtópicos, né? Então, não adianta só dizer para você que você tem que se tornar uma mulher segura. O que é ser uma mulher segura? Tudo é muito subjetivo, né? Essa segurança de si mesma, eu acredito que ela tem a ver com você ser confortável de ser a pessoa que você é. Quando eu não tenho essa autossegurança, né? Essa autoconfiança, eu quero me adaptar àquilo que eu acredito que vai ser mais aceito pelo outro. Ou seja, tem mulheres que chegam, inclusive, a cometer, às vezes, extremos de, por exemplo, mudar a cor do cabelo,
fazer uma cirurgia plástica, mudar, sei lá, dentição, seja lá o que for, porque ela acredita que isso é o mais atraente para o outro. Isso eu estou falando de questões externas, mas entrando um pouco em características, né, da personalidade. Ela acredita que, por exemplo, aquele homem ele gosta que a mulher ela seja muito falante. Então ela vai tagarelar a noite inteira porque ela acha que desse jeito o outro vai gostar mais dela. Ou de repente, se ela disser que ela é uma pessoa muito viajada, porque aquela pessoa que ela está conhecendo é uma pessoa muito viajada. Então, você fica sempre querendo representar o personagem no intuito de agradar o outro. Para quê? Para que você seja aceita, para que você seja amada por essa pessoa. Essa questão da segurança de quem você é, ela tem muito a ver com a tua construção lá da infância, né? Sempre a gente volta lá. Então, imagina que quando você era pequenininha, você tinha, vou dar um exemplo aqui, você tinha um irmão mais velho. E aí a sua mãe, consciente ou inconscientemente, ela vivia comparando vocês dois. E aí você percebia que quando você se esforçava muito, você recebia um elogio, ou você recebia um pouquinho mais de atenção. E aí você criou um reflexo de que, opa, se eu faço tal coisa, eu sou valorizada. E aí você só está replicando esse mesmo comportamento que você adquiriu lá na infância, na vida adulta, né? Então, se você parar um pouquinho, tenta identificar, se você identificar, né, nessa fala de que você não age como uma pessoa que é confortável em ser quem você é, ou seja, eu sou de boa realmente ser quem eu sou, e eu estou analisando profundamente esse conceito contigo, tenta identificar lá atrás onde é que ele possa ter sido criado, né? Por exemplo, o seu irmão era sempre elogiado porque ele era muito falante, e você era mais quietinha, né? Mais introspectiva. E você começou a se adaptar, a falar mais, a querer ser a engraçada da turma, porque você percebia que quando você fazia esse comportamento, você recebia atenção. E pode ser que hoje você esteja fazendo a mesma coisa, você só está replicando aquele mesmo comportamento lá da infância. E essa questão de ser confortável, né, habitando a própria pele, sendo quem você realmente é, isso está intimamente ligado à nossa autoestima, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar do próximo princípio, né, que faz... Eu vou falar agora do próximo princípio que faz você ser aquela pessoa, né, que conquista, né, aquela pessoa que não passa despercebida, principalmente num primeiro encontro. Isso aqui seria assim um resumo de todas aquelas atitudes que fazem você marcar a memória daquela pessoa que você está querendo conquistar, né? Aquela pessoa que você está conhecendo. Então, dentro do primeiro princípio, que é o princípio segurança de si, eu tenho um subtópico que é não criar expectativa. Esse é um princípio bem difícil de ser trabalhado em nós, mulheres, por quê? Porque a gente passa muito tempo dentro da nossa própria mente, né? Então, a gente projeta muito. E isso é uma coisa que eu escuto todos os dias, muitas mulheres se queixarem, no sentido delas quererem entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que elas estão conhecendo há pouco tempo. Ou seja, eu conheço um rapaz, eu começo a conversar com esse rapaz e eu já começo a projetar lá na frente como é que vai ser a minha vida com essa pessoa. Será que ele é o cara certo? Será que ele está interessado? Será que eu consegui chamar a atenção dele? Será que ele está afim de mim? Será que ele vai me chamar para sair? Ou seja, fica tudo o tempo inteiro lá no futuro, né? Preocupada com aquilo que ainda nem aconteceu. E essa é uma habilidade que você, assim como qualquer outra mulher, pode desenvolver. Simplesmente, primeiro, parando e identificando que isso não é uma coisa positiva para você, né? Ou seja, saindo desse mundo, o fantástico mundo lá da Alice, né? O mundo da imaginação, nesse sentido, né? Por quê? Porque isso te faz, primeiro, ficar ansiosa, te faz passar insegurança, né? Que é o oposto da autoconfiança, faz você sofrer, porque de tanto você pensar, você acaba sentindo, né? Você cria uma imagem e você acaba sentindo.
Então, de repente, você está conhecendo uma pessoa, você saiu uma vez e aquela pessoa de repente some. Mas de tanto tempo que você dedicou pensando sobre aquela pessoa, você já se percebe apaixonada. E olha como isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Para você, pode ser um tiro no pé. Então, de repente, em vez de você perder muito tempo pensando naquilo que ainda nem foi, vamos focar no hoje, vamos focar no agora. E essa é uma habilidade que você tem total condição de desenvolver. De que forma? Tomando consciência, né? Poxa vida, eu acho que eu sonho muito, eu acho que eu viajo muito, eu acho que projeto muito. Entendendo o quanto que isso pode estar sendo prejudicial na tua vida, né? Nos teus relacionamentos. E trazendo essa consciência, bloqueando, né? Essa projeção excessiva. Né? Sempre trazendo a racionalidade. Poxa vida, eu estou conhecendo agora. Eu não sei se essa pessoa é a pessoa mais alinhada para estar do meu lado. Deixa eu ter tempo para conhecer essa pessoa. Olha só como já muda. Do que eu ficar imaginando, será que é ele? Ai, meu Deus, eu acho que ele está afim de mim. Será que ele é o amor da minha vida? Será que ele é minha alma gêmea? Será que ele vai vir lá do país onde ele está para vir morar comigo? Enfim, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo. Para e pensa, será que eu estou criando expectativa demais? Se você identifica isso em você, começa a trabalhar, certo? Trazendo o teu olhar para o agora, que é o único lugar onde a gente pode agir, atuar, é no momento presente. E não é por acaso que ele tem esse nome, né? É um presente, é uma dádiva. É o lugar onde a gente pode agir e modificar toda a nossa história. É no atual momento, né? E os homens, ao contrário de nós, eles são muito assim, eles são, imagine que eles são uma linha reta. Eles vivem um momento, poxa, foi legal conhecer aquela moça, vive um outro momento, poxa, mais um dia, foi legal, que bacana. Vive outro momento, é sempre no hoje, né? Nós não, se a gente pudesse fazer um gráfico, seria assim, né? A curva, ou seja, conheci, ai meu Deus, estou apaixonada, ai é o homem da minha vida, ai quero casar, ai como é que vai ser os nossos filhos? Ou seja, eu vou viajando conforme a coisa vai andando. E isso é um dos grandes motivos de desconexão do outro nos primeiros encontros, porque aquela pessoa já percebe inconscientemente, às vezes, que você está desesperada. E aí, se você deixa transparecer isso, ou seja, que eu estou insegura, que eu estou criando expectativa demais com relação àquela pessoa, ela se desconecta. Soa um alerta vermelho, né, dentro lá da mente masculina que faz com que essa pessoa se desconecte. Então, qual é a chave para não criar expectativa? Trazendo a consciência, né, de que, poxa vida, eu acho que eu estou viajando muito, estou sonhando muito, estou ficando muito tempo no futuro. E segundo, trabalhando isso de uma forma consciente. Peraí, estou pensando demais nessa pessoa. Por que eu estou pensando tanto nessa pessoa? Deixa eu me ocupar com outras coisas, né? Bloqueando conscientemente esses pensamentos, não se permitindo entrar, né, nesse buraco negro que faz você viajar e sonhar. E aí, consequentemente, você acaba desenvolvendo aquela paixonite precoce, né? Mal conheci um cara, mal conheci uma pessoa e já me pego, já me flagro apaixonada, ok? Então, coloque isso em prática, né? Implementa para você começar a sentir essa autoconfiança. Próximo item que eu quero trabalhar com vocês é o próximo elemento, né, dentro dessa lista que engloba a segurança, né, a autoconfiança, é você não fazer de tudo para agradar. Existe um ponto, né, que eu expliquei, que é a questão de estar confortável sendo quem você é. E existe uma outra questão, que é eu não estar ali simplesmente pelo fato de fazer o possível para agradar aquela pessoa. Porque eu tenho tanto medo de não ser aprovada que eu me desdobro em mil. E dentro do passo anterior que eu falei, que é a questão da expectativa, eu nem sei se aquilo que eu estou fazendo para agradar é real. Eu imagino, nossa, eu acho que esse homem gosta de mulheres atléticas. E aí eu começo a malhar.
3 horas por dia, querendo agradar aquela pessoa. Eu abro mão dos meus amigos, eu abro mão da minha faculdade, eu tento fazer aquela, enfim, 1001 coisas, né? Jantares, viagens, encontros, vou encontrar com ele no meio da madrugada, faço de tudo possível para agradar aquela pessoa. Essa necessidade de agradar, ela está novamente intimamente ligada com a nossa autoestima. Se a minha autoestima ela tá frágil, eu tenho esse reflexo, né, de a todo custo tentar agradar aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero imensamente ser aceita. E aí eu criei esse reflexo lá na infância, onde para que eu fosse aceita, eu tinha que sempre estar buscando, eu captava, né, no olhar da minha mãe ou no olhar do meu pai, as coisas que eu fazia que eu recebia ou atenção, ou um sinal de positivo, ou um elogio, e aí eu fui criando, né, esses mecanismos adaptativos para que eu fosse mais aceita, né? Então, você de repente pegava e se tornou aquela menina prestativa que ajudava a mãe em tudo, que varria a casa, que organizava suas coisas, que cuidava dos outros irmãos, para quê? Para que você fosse aceita. Então, a necessidade de agradar, ela está muito intimamente ligada à autoestima, para que você seja aceita, para que você receba amor, né? Se eu agrado, eu recebo amor, né? A criança interpreta dessa forma. E você, quando cresce, você só replica, né, esse mesmo mecanismo que você utilizava lá na infância e que, no teu entendimento, funcionava, né? Só que quando a gente desenvolve essa característica, né, a gente acaba fazendo o quê? Se desvalorizando perante o outro. Aquela pessoa percebe, nossa senhora, mas faz tudo para agradar. Mesmo que isso não seja consciente. Alguma coisa dentro dessa pessoa fica soando estranho. Sabe aquele ditado, quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Mais ou menos isso. Quando a gente percebe que o outro está se esforçando muito, primeiro, você já identifica que aquela pessoa ela está muito interessada por você e você percebe as fragilidades dela, né? Mesmo que isso seja inconsciente. E o que eu fiz para merecer tanta coisa, né? E a gente vai explicar aqui mais à frente a questão do desafio, né? Que ele sempre tem que estar sendo trabalhado dentro do relacionamento. Então, se eu já entrego tudo, se eu já faço tudo, né? E aí entra agradar a nível de carinho, a nível de sexo, a nível de presença, a nível de autonegação, né? Ou seja, eu abrir mão das coisas que são importantes para mim para agradar aquela pessoa, comportamentos, jeito de falar, enfim. Tem pessoas que se transformam completamente quando estão dentro de um relacionamento com o objetivo de agradar o outro. Então, se você identifica isso em você, fica atenta e começa a trabalhar isso a partir de agora, tá? O próximo item que a gente vai trabalhar dentro da segurança, né, dentro do item segurança, é não fazer questão de convencer o outro de nada, né? Seja leve, né? Eu vejo às vezes pessoas que querem entrar em determinados embates para defender um ponto de vista, sendo que na realidade, o que é bom e o que é ruim? O que é verdade e o que é mentira? O que é certo e o que é errado? Tudo são pontos de vista. Então, se eu parto da verdade, né, do ponto de partida de que eu estou certa, isso às vezes demonstra arrogância, isso às vezes demonstra até fragilidade, porque se eu tenho tanta necessidade de defender o meu ponto de vista, é porque no fundo eu não tenho muita certeza daquilo que eu acredito, né? Então, se você acredita, sei lá, em Deus ou na tua convicção política, ou se você acredita, sei lá, nas tuas convicções, para que eu preciso convencer outra pessoa de alguma coisa? São as tuas convicções, não existe certo ou errado, é o que eu acredito e o que o outro acredita. E a gente pode dialogar sobre isso, mas a gente entrar, principalmente no começo de relacionamento, né? Querendo já defender os pontos de vista, isso às vezes acaba gerando uma desconexão, tá certo? Então, a não ser que seja algo
muito valioso para você. Por exemplo, se você tem uma espiritualidade, você jamais se relacionaria com alguém que é ateu, é bacana você checar isso logo de início, mas você não precisa convencer o outro da existência de Deus se para ele aquilo não faz sentido, ok? Próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês, dentro ainda do item número 1, que é a segurança, né? Eu passo segurança daquilo que eu sou quando eu sei exatamente onde é que eu tô indo com a minha própria vida, né? Eu não sei se você já sentou do lado de uma pessoa que você perguntava o que que ela tá, quais são os sonhos, quais são os projetos, quais são os objetivos, e aquela pessoa simplesmente disse: "Ah, eu vivo um dia de cada vez, eu não me preocupo com o futuro". Isso passa insegurança, né? Ou seja, eu não sei para onde é que eu estou levando a minha vida, eu não sei o que que é importante para mim, eu não tenho objetivos, eu não tenho clareza, né, de como, do que eu estou construindo para mim mesma, né? E isso demonstra, né, denota essa falta de segurança. Por quê? Porque é como se eu me colocasse em segundo plano. Primeiro é o outro, depois eu olho para mim, né? E às vezes eu vejo muitas mães que sabem exatamente qual é o futuro do filho do começo ao fim, mas não tem mais nenhum objetivo de vida, né? É como se a gente parasse de olhar para si e aí você foca a tua vida somente em agradar o outro, em fazer pelo outro, em viver pelo outro. E aí eu vejo muitas mulheres, né? Muitas mães que quando os filhos estão grandes, né, na faculdade ou se casam, enfim, acabam se deparando com um vazio de vida muito grande. Por quê? Porque eu projetei minha vida inteira no outro. Então eu nunca olhei para mim, eu nunca me preocupei em olhar para mim. O meu foco era o meu casamento, depois o meu foco foram os meus filhos, depois eu cuidei a vida inteira do marido e dos filhos, marido, filhos. E aí quando de repente eu chego num ponto que eu não tenho mais os filhos, ou eu não tenho o marido, eu perco, eu me sinto um vazio, né? Por quê? Porque eu não olhava para mim. Então quando eu olho para mim, quando eu me coloco como um ser de extrema importância para a minha própria vida, eu sei exatamente quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, quais são os meus projetos, o que me faz ter a alegria de viver, né? O que me motiva, qual é o meu propósito, como é que eu quero me ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que que eu quero estar realizando, né? Se você me perguntar, eu fecho os olhos aqui e eu te digo uma fotografia clara, nítida, que você consegue até sentir o cheiro de qual é o meu sonho, qual é o meu propósito de vida, para eu estar vivendo daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20, daqui a 50 anos, né? Então, começa a pensar sobre isso. Se você ainda não parou para pensar, pega uma folha de papel e escreve qual é o meu sonho. E aí não se preocupa com, ai, mas isso aqui é muito difícil, quando é que, meu Deus, eu vou ter condição de fazer um mestrado lá na Inglaterra? Vou dar um exemplo. Amiga, se permita só sonhar. Se permita sonhar, é o primeiro passo. E quando eu digo sonhar, é sonho mesmo, tá? É fechar o olho e dizer, puxa vida, se eu tivesse uma varinha mágica na minha mão, o que que eu desejaria? O que que eu queria ter realizado na minha vida? E aí você se conecta com esse sonho. E pode ser a coisa mais simples ou pode ser a coisa mais fantástica do mundo, não importa, é o teu sonho. E aí, em cima desse sonho, poxa vida, qual seria um objetivo para eu alcançar esse sonho? Se o sonho, por exemplo, seja voltar a estudar, né? Ter um diploma, você abriu mão dos teus estudos. E aí você identifica que o teu sonho é estudar, voltar a estudar, se formar. Qual vai ser o primeiro passo? Até quando você quer estar com esse canudo na sua mão, né? E aí vão vir muitas historinhas que vão fazer você se desmotivar. E a cada vez que isso surgir, se conecta com o teu objetivo, né? Ai, poxa vida, eu quero voltar a estudar. Qual é o primeiro passo?
fazer um vestibular, né? Ir checar quando é que vai ter vestibular, né? E aí você começa a caminhar, cada dia um passinho na direção daquilo que você quer. Meninas, isso vai te preenchendo. Isso vai fazendo você olhar para você e dizer, nossa, como a minha vida é bacana, como a minha vida é interessante. E se eu tenho essa sensação a respeito da minha própria vida, o que eu estou comunicando para o outro? Que eu sou uma mulher segura, que eu sou uma mulher que sei exatamente o que eu quero da minha própria vida. E essa é uma atitude que conquista, uma atitude que conecta, certo? Então fica aí o tópico e fica o exercício para você colocar em prática hoje, né? Para uns minutinhos e faz essa conexão. O próximo item que eu quero falar para vocês é identificar que estar solteira não é um problema. Tem mulheres que se veem como solteiras e olham para isso como se fosse quase uma doença. Enquanto outras enxergam aquilo como um universo de possibilidades. Quantas coisas eu posso fazer pelo fato de eu não estar namorando? Posso viajar, posso fazer meu curso, posso trabalhar fora, posso viajar, posso estudar fora, posso fazer um intercâmbio, posso encontrar minhas amigas 2 vezes por semana, posso fazer minha academia, posso cultivar o meu estilo de vida saudável, né? Então, se para você hoje estar solteira é algo que lhe dói, a dica prática é: faça uma lista das possibilidades que hoje estão acessíveis a você pelo fato de você não ter uma pessoa. E enxerga isso, começa a enxergar isso, né? A gente pode sempre olhar para uma situação como algo catastrófico ou como algo positivo, algo benéfico. Você tem essa escolha, né? De decidir sobre uma coisa ou sobre outra. Se você olhar para o teu atual momento como algo terrível, doloroso, desastroso, catastrófico, é assim que as coisas vão se apresentar para você. Primeiro você está vibrando, né, nessa energia da dor, da saudade, da falta, da escassez. O que eu vou atrair para meu campo? Mais disso. Se eu estou numa vibe, nossa, como é bacana estar comigo mesma, né? Não usando isso como desculpa, tá? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas se eu olho para isso como uma possibilidade de, poxa vida, eu estou me preparando para algo maravilhoso que está chegando na minha vida, olha só como é diferente. É ou não é, né? Então faça uma listinha da quantidade de coisas que você pode agora, nesse momento, usar a teu favor para se preparar para quando essa pessoa extraordinária chegar na tua vida, você está preparada para ela. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de uma moça que encontrou um rapaz incrível. Um rapaz que ajudou ela a ter percepções incríveis, que ajudou ela a se conectar com Deus, parar de comer carne, fazer atividade física, ou seja, um apoiador incrível. E aí ela se apaixonou por ele. Eles eram só amigos. E aí ela, naquele desespero, chegou, pá, se declarou. E aí o que foi que ele fez? Se afastou. Ou seja, eu encontrei a pessoa dos meus sonhos, mas eu não era a mulher dos sonhos dele. E é por isso que ele se afastou, né? Porque ele, inclusive, conhecia todas as fragilidades dela e ele dizia, não é essa pessoa que eu estou procurando, né? E tá tudo certo, né? Que sirva de aprendizado e é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Se preparem. Não com o objetivo final de encontrar, de viver um relacionamento, mas sim de se preparar para ser uma mulher melhor, uma mulher mais preparada, uma mulher mais madura, uma mulher mais, enfim, mais conectada consigo mesma, uma mulher mais leve, né? Para que quando surgir aquela pessoa fantástica do teu lado, e você vai atrair essa pessoa, né? Por similaridade, porque você vai estar nessa vibração, você vai ser essa pessoa. Na hora certa, essa pessoa ela vai se conectar com você, né? Então, a gente costuma dizer que
A gente primeiro tem que ser para depois ter. Então seja primeiro essa pessoa que você quer se tornar. Quem é que você admiraria, né? De quem que você quer ter orgulho por você ter se tornado? Do que eu quero me orgulhar de mim mesmo? Escreve, né? Faz uma listinha, começa a implementar. Um dia de cada vez. Vocês não têm noção, gente, do quanto isso é valioso e valoroso, né? Primeiro eu ter essa clareza de para onde é que eu estou indo, o que eu estou construindo de mim mesma. E você começa com pequenas ações, né? Primeiro você precisa definir quais são os meus sonhos, né? Quais são as minhas prioridades? O que eu quero realizar? Faz uma listinha. Se você pegar, eu tenho dúzias de cadernos aqui, eu escrevo quase todos os dias. Planejamentos, objetivos, planos de ação, por onde é que eu vou começar. E às vezes, simplesmente pelo fato de eu ter definido que, poxa, eu quero fazer aquilo, cara, gente, a coisa começa a se configurar, a coisa começa a se abrir. Esses dias mesmo eu digo, poxa vida, eu estou marcando touca porque eu quero fazer isso aqui, eu não estou indo atrás disso daqui. E eu digo, é para lá que eu quero ir, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu digo, qual é o primeiro passo? E as coisas começaram a surgir, como se o universo dissesse, começa por aqui. E simplesmente pelo fato de eu ter me conectado com aquilo, as coisas vão surgindo, né? E vai surgindo, inclusive, as formas com que você vai conseguir fazer aquilo. Mas se você não soltar a tua intenção, não vai rolar, não vai acontecer. Primeiro, às vezes a gente se sente não merecedora, né, de ter as coisas, de viver as coisas. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. E para que você comece a trabalhar é fazer o exercício de se permitir sonhar. Escreve. Meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Quais eram os sonhos que eu tinha quando eu era criança? Quando me perguntavam o que você quer ser quando você for adulta, o que você respondia? O que eu engavetei e que eu posso ir lá e olhar de volta para aquele sonho, tá certo? Vamos voltar aqui para o próximo item. Gente, esse item é bem polêmico e muito bacana olhar para ele, tá? Olha só. Próximo item, né, do trabalho de desenvolvimento da autoconfiança é uma coisa bem simples e que talvez a grande maioria de vocês nunca parou para olhar para isso, que é o fato de você ter opções. Por que uma loja coloca banner de promoção, distribui panfleto, faz cartão fidelidade, tá sempre antenada em trazer novidade, última coleção, e manda para o teu e-mail, manda para as redes sociais, e faz coquetel para você conhecer a coleção nova. Tem lojas, inclusive, que mandam, né, para as clientes especiais, né, a coleção para ela ver e comprar. Por que eles fazem isso com a gente, né? Porque, gente, existe uma coisa chamada concorrência. E essa mesma concorrência que existe no mundo dos negócios, ela é saudável, né? Porque te coloca o quê? Ela te dá o poder de escolher, não é? Se você não tivesse opção, você acha que a loja ia fazer coquetel para você, se ela sabe que ela é a única? Se você morasse numa ilha deserta, que só existisse uma loja, ela estava pouco se lixando para você. Se você tem mais de 30, você vai lembrar, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, como é que era a telefonia aqui no Brasil. Gente, era um serviço péssimo, terrível, porque só existia uma única operadora de telefone e a gente tinha que se submeter ao que eles determinassem. Se você ligava num telemarketing, gente, a gente sentava na cadeira e dormia, porque ninguém se preocupava com a gente. Hoje em dia, como é que é? Tem inclusive, sites para você reclamar, né? E qualquer coisinha você deixa de usar aquela operadora e muda, né? Migra, inclusive, o teu número, não é assim? Por quê? Porque a gente foi beneficiado pela concorrência, né? Então, o que acontece? Qual é o paralelo que eu faço disso com os relacionamentos? Se eu estou conhecendo uma pessoa e aquela pessoa sabe que
ela é a única opção que eu tenho, como é que ele vai se sentir? Ah, tá, o jogo tá ganho. Infelizmente, é o que muitas mulheres fazem. E eu não tô dizendo aqui que você tem que sair por aí ficando com todo mundo. De jeito nenhum. Quem me conhece sabe que a forma, né, que eu tenho de olhar sobre nós, mulheres, é que a gente é uma pérola, é um diamante rosa, é algo muito precioso. Só que como é que eu faço? Como é que eu abro uma concorrência? Eu tenho que ter opções. Eu tenho que estar conhecendo pessoas, eu tenho que estar interagindo com pessoas. E geralmente uma mulher, quando ela conhece um cara, o que que ela faz? Ela deixa de falar com todos os outros que ela falava, ela deixa inclusive de sair com os amigos, com as amigas dela, de fazer as coisas que ela fazia, sendo que aquela pessoa nem está namorando com ela, ela só está conhecendo. Mas ela acha que isso é importante. Porque uma coisa que é importante para nós, mulheres, é segurança e estabilidade, não é a mesma coisa que é importante para os homens. O homem ele é movido que a desafio, né? Aos quebra-cabeças mentais que a gente consegue colocar na mente deles. Então, se ele sabe que o jogo está ganho, o desafio jogou para zero, né? Então, se ele sabe que ali não tem mais nada a conquistar, perde a graça. Se não tem mais nada a conquistar, eu não vou me esforçar, eu já sei que eu já conquistei essa mulher, eu vou partir para a próxima, né? Então, minha amiga, mantenha o desafio elevado, né? Tendo um estilo de vida em que você conhece pessoas, você tem amigos, você tem seus paquerinhas, você sai para jantar, mesmo estando conhecendo alguém, por que não? Você tem que ter opções, inclusive, para você avaliar. Poxa, esse daqui me trata mais ou menos, eu acho que esse aqui não é legal. Poxa, esse aqui ele tem um comportamento bacana. Eu acho que esse aqui ele merece um pouco mais da minha atenção. E minha amiga, pense numa coisa que vai elevar a tua autoestima, a tua autoconfiança, você saber que existem pessoas que estão interessadíssimas em sair, em levar você para jantar, em levar você para tomar um café, né? E aí você não vai, né, obviamente, colocar isso, expor para o outro, mas você sempre deixa isso meio que subtendido. Ah, não, amanhã eu não posso sair com você porque eu marquei com os amigos e tal, e tá tudo certo, né? Mas não deixe nunca de ter opções. E acima de tudo, não abra mão, né, das coisas que são importantes para você para agradar o outro. OK? E se você identificou que hoje você não tem opções, o que você vai fazer? Qual é a dica prática? Comece a exercitar, né? Tudo na vida é uma questão de hábito. Se eu não tenho hábito de criar conexões com as pessoas, comece a exercitar hoje. Você vai, por exemplo, vai pagar uma conta lá na fila do banco. Conversa com a pessoa da frente. Eu não estou falando paquerar, não, tá? Pode ser até que paquerem, vai que é um bom partido, por que não? Mas eu estou falando de conversar, né? De se sentir confortável fazendo isso, conhecendo novas pessoas, né? Saindo para jantar, conversando com pessoas através de aplicativos, sem medo, desencanada. Sei lá, se você vai encontrar o amor da tua vida no aplicativo, você vai ser na fila do banco. Eu não sei, não posso prever. Mas qual é a probabilidade maior? Você se conectar com uma pessoa de dentro de casa, detalhe, sem estar pelo menos num site de relacionamento, sem sair de casa, ou é aquela pessoa que faz conexões diariamente? É aquela pessoa que, pelo menos uma vez por semana, vai tomar um café com uma pessoa que ela conheceu? Qual é a que tem mais probabilidade de uma hora acertar, né? Uma hora encontrar aquela pessoa que vai bater com a energia dela, né? Então, vamos à parte prática, né? Faça uma listinha. Faça uma listinha do que eu posso começar a fazer diferente a partir de agora. Ah, eu vou começar a conversar com outras pessoas, eu vou falar com pelo menos 2 pessoas por dia e eu deixo esse desafio para você, né? De interagir com pelo menos 2 pessoas novas todos os dias. Na fila do banco, na padaria, na praça, na fila do supermercado, enfim, é conexão. Fazer um perfil na rede social, né? Por que não? Tá bom? Gente, vamos partir para o próximo, né? Então, vamos continuar aqui.
com o próximo passo, né, que é o respeito. Respeito, ele tem muito a ver com o meu autorrespeito e com o respeito do outro. Se eu me autorrespeito, eu sei respeitar, né? Aquela coisa, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E às vezes eu vejo a pessoa que está mal tá se conhecendo, né? Mal se conectou, né? Mal começou a conhecer a vida do outro, já começa a invadir o espaço. Eu, por exemplo, eu não admito que ninguém invada o meu espaço, no sentido de estar fuçando sobre a minha vida, perguntando quem é fulano no Instagram, quem é Beltrano no Facebook. Imagine eu, né? Uma pessoa pública, quantidade de gente que interage comigo, homens e mulheres. Se eu tivesse que dar satisfação, já pensou que pé no saco? Eu não aceito, não admito isso. E da mesma forma que eu não admito que invada o meu espaço, eu também não invado o espaço do outro. Isso é respeitar, né? Primeiro, você tem que saber exatamente o que eu aceito, o que eu não aceito, para que eu possa também entender o lado do outro. E os homens, eles valorizam muito essa questão do isso aqui é o meu espaço, né? E às vezes eu vejo mulheres inseguras porque, ai meu Deus, ele vai sair com os amigos. Deixa sair com os amigos, né? Isso é saudável. Não estou dizendo que seja às vezes a melhor opção, porque pelo fato do outro estar lá no meio da rua, pode ser que muita coisa aconteça, mas não cabe a você controlar. Pode ser que depois ele, eu não vou sair só com a turma de solteiro, vou sair com a turma, né, dos amigos que têm um relacionamento. Enfim, mas é a gente que tem que ter sabedoria e estratégia para poder extrair isso do outro, tá? Então é muito importante a gente não invadir o espaço do outro, olhar celular, olhar, pedir senha de rede social, de e-mail, não é legal. Ai, Paula, mas eu morro de ciúme. Gente, então vamos trabalhar essa autoconfiança, né? Porque o problema não está no outro. E outra coisa, nós mulheres, a gente tem uma coisa muito forte que é a intuição. A gente sabe exatamente sentir quando o que aquela pessoa está fazendo não está muito alinhado com o que a gente está imaginando. Então, se você vê que o cara ele é o tempo todo com o celular no bolso, é uma preocupação, o telefone toca, ele fica tenso, apaga a mensagem. Opa, tem coisa estranha. Aí eu vou ficar insistindo? Eu tô vendo, eu tô sentindo, meu coração tá dizendo que, né, que essa pessoa ela não tá sendo muito verdadeira comigo. Se é uma coisa que tá bem no comecinho e você tá vivendo a tua vida também, né? Tudo certo, né? Veja se isso é confortável para você, mas se não é, não tenta mudar o outro, porque a gente não muda. O que você tem que começar a entender, minha amiga? É o que eu aceito e o que eu não aceito. Se aquilo eu não aceito, eu chego, olha, eu acho que a gente está em momentos diferentes, mas isso é muito bacana e tal, mas eu tô indo. E pronto, né? Mas nossa, gente, todo dia eu recebo mensagem de mulheres assim, ai, fulano fez não sei o quê. O que ele quer dizer com isso? Sei lá, eu não sou vidente, eu não sou mãe de Ná, eu não sou cartomante. Eu sou uma pessoa intuitiva, mas eu não sei lá o que está passando na cabeça do outro, minha amiga. Você que tem que saber o que se passa na sua cabeça. Se você vai sair com um cara e essa pessoa ela já invade o teu espaço, você mal conheceu a pessoa, já quer saber por que você curtiu foto de não sei quem. Eu disse, amigo, isso aí não rola. Desculpa, mas isso aí pra mim, ai meu Deus, dá até uma coceira. E você sai fora, entende? Ou se aquela pessoa está te trazendo uma insegurança tremenda e você sente no teu coração que aquilo ali não está alinhado com você, sai fora. Esses dias eu falei com uma moça que veio me perguntar, Paula, tá vindo uma pessoa pra cá, me veio, não sei o quê, mas eu sei que ele só quer bagunça, só quer sexo. E eu perguntei, amiga, o que você quer? Né? O que você quer? É isso que você quer? Só um envolvimento casual? Né? Então, gente, não dá pra gente mudar a cabeça do outro, dá pra gente ter clareza sobre o que a gente quer, o que a gente acredita, acima de tudo. Tá certo? Então, não invada espaço e não deixe que também ninguém invada o teu espaço, tá certo?